Oi, gente, boa tarde. Você conseguindo me ouvir? Pois bem-vindos à segunda aula do minicurso, gente. Passo a palavra aqui pro Montezuma. Boa tarde, galera. Espero que todos tenham acompanhado bem a parte 1 do curso. Agora a gente vai começar com a parte 2. Bem, então vou começar aqui a compartilhar minha tela. Tá, só para ter certeza, tá todo mundo me ouvindo direito? Que da última vez teve um probleminha com o microfone. Me deem só esse retorno aí para eu poder começar tranquilo. Beleza. Então, bem, vamos lá. Vocês já estão vendo a minha segunda tela aí? Acho que agora foi. Bom, a primeira parte foi sobre redes neurais com uma e algumas camadas, mas sempre seguindo a ideia de multiplicações matriciais, né, em cada camada da rede neural. Agora a gente vai começar com redes neurais convolucionais. Primeiro um recap do que a gente expôs na última aula. A gente deu uma olhada no algoritmo Perceptron, que é uma rede neural de uma ou várias camadas, mas que é baseada na multiplicação matricial para poder transformar vetores no Rn em vetores no Rk, onde n é o número de características de cada amostra e k é o número de classes que a gente tem no nosso dataset. Então, lá a gente estava lidando com um dataset MNIST, por exemplo, e num primeiro momento a gente não utilizou nenhuma camada oculta. O Perceptron ele estava tomando como input vetores de 784 dimensões, que eram basicamente imagens representadas em Raw Major encoding. Então, basicamente, você tinha uma imagem onde cada coluna da imagem estava sendo empilhada num vetor grande. E a gente viu, particularmente, que, bem, essa estratégia, ela era satisfatória no reconhecimento de dígitos. Digamos assim, a gente conseguiu uma boa margem de acerto. A gente estava ali com classificação de 10 indivíduos. Se a gente fizesse aleatoriamente essa classificação, a gente teria, por exemplo, uma taxa de acerto de cerca de 1 sobre 10, que dá 10%. Então, a gente estava com quase 90% de acerto, que é bem melhor do que um classificador aleatório, por exemplo. Isso é um indicativo de que a gente estava tendo uma boa margem de acerto. No entanto, a gente viu algumas limitações, sobretudo na maneira como o perceptron de uma camada estava representando os dígitos que a gente estava recebendo como input. A gente viu, por exemplo, que o perceptron ele representava ele aprendia a reconhecer criando protótipos nas matrizes de pesos, e aí ele fazia esse matching entre o dígito e o protótipo adequado. Sim, uma das maiores limitações dessa metodologia é o seguinte: imagina que você pega e rotaciona um dígito. Ou então você deforma um dígito, pessoas escrevem dígitos de maneira diferente, então é praticamente impossível você ter um protótipo perfeito. A gente também deu uma olhada que fazer a questão da regularização dá protótipos mais prováveis, dá um protótipo mais limpo, digamos assim. Isso não necessariamente implica numa taxa de acerto maior, porque, de novo, os protótipos que a gente tinha sem regularização, eles tinham muito ruído. Às vezes esse ruído, ele descreve os dados de uma maneira fiel, apesar dele não estar lá naquilo que gera os dados, digamos assim. Por exemplo, o ruído que eu pegava nos dados, ele não necessariamente estava na maneira como eu escrevo. Isso é uma questão mais teórica, mais filosófica, digamos assim. Então, continuando nessa recapitulação, aqui está, por exemplo, as matrizes de peso, onde, como eu falei, com muita vontade, você consegue ver um 0, consegue ver um 1,
com 2, por aí vai. Notavelmente, o 4 e o 5, eles são um pouco mais complicados de você ver. 4 não dá para ver de jeito nenhum, 5 dá para ver uma coisa meio rotacionada. Então, como eu estou falando, se pega um 5 escrito de maneira reta, digamos assim, fica um pouco mais complicado de você notar, ou de você classificá-lo da maneira correta. Daí, como eu estava falando para vocês, quando a gente regularizou, a gente conseguiu matrizes mais limpas. Basicamente, o que a regularização faz? Ela, por conta da penalidade, quando você pega esse ruído, ele acaba te dando um erro maior, porque o ruído ele tem variações intrínsecas na matriz de peso, e isso faz aumentar aquele termo de penalidade que eu tinha mostrado para vocês. Então, por isso que, na verdade, a gente tem coisas aqui que são mais visíveis para a gente. Como eu estava falando, isso não necessariamente reflete numa taxa de acerto maior. Isso depende muito dos dados. Os dados não estão tão limpos a nível de ruído, por exemplo. Então, a taxa de acerto não tem essa relação explícita com a qualidade visual dos protótipos. Mas aí entra aqui uma pergunta interessante. A gente gostaria de ter representações e uma maneira de classificar que fosse, digamos assim, distribuída entre vários pesos, distribuída em vários coeficientes da rede neural. E a gente também gostaria de que esses próprios coeficientes eles fossem robustos em relação a coisas que podem aparecer no nosso dado, por exemplo, rotação, translação e por aí vai. Uma série de operações que vai ter na imagem. Esses fatores que eu estou falando para vocês, rotação, etc e tal, eles são chamados de fatores de variação. Então, na verdade, a gente quer uma representação que seja invariante aos fatores de variação. Isso é uma coisa bastante complicada, na verdade, bem teórica, e, bem, é o estado da arte da teoria de Deep Learning atualmente. Eu estou aqui só pegando o nível mais intuitivo da coisa. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso mais tarde. Então, vamos aqui continuar. Como a gente viu também, a gente colocou mais camadas, aumentou o número de neurônios na rede, e o que a gente viu é que, bem, isso tornou a representação um pouco mais distribuída, no sentido de que os protótipos agora, eles não são mais algo, por exemplo, só um 5, só um 4. Às vezes eu tenho pedaços de um dígito, pedaços de outro. Aqui eu vou dar um zoom para vocês darem uma olhada. Eu espero que dê para ver, mas senão vocês podem fazer isso em casa, certo? Então, aqui, por exemplo, está aparecendo um 3, digamos assim. Aqui, uma estrutura de um 2, um pouco parecido com a estrutura de um 1 também. E por aí vai. São vários. A representação, no caso aqui, está um pouco mais distribuída, mas, como eu estava falando antes, apesar da distribuição, aliás, apesar de ser distribuída a representação, ela ainda é sensível aos fatores de variação dos dados. Então, a motivação das redes neurais convolucionais, sobretudo para a imagem, é justamente isso. De repente eu tenho um dígito, eu aprendi com esses dígitos, mas se eu rotacionar eles, eu ainda consigo ter uma taxa de acerto razoável. É uma coisa que a gente vai ver. Robustez à variação dos inputs, digamos assim. Então, antes disso, uma coisa que eu tinha prometido para vocês na última aula era explicar para vocês um pouco o nome das camadas. Então, aqui vem um comparativo. Na última aula, a gente abordou as camadas densas, que são as camadas do perceptron. Por que ela tem esse nome? Porque todos os neurônios de input são ligados com todos os neurônios de output. Então, lá na nomenclatura do Keras, eles chamam isso de densa, porque as conexões da rede neural são densas. Então, aqui note que a gente tem uma transformação afim. Isso nos dá uma matriz N do input por N do output, ou seja, a dimensão da entrada vezes a dimensão da saída. E a gente tem também o vetor de bias, que aí é um vetor com a dimensionalidade da saída. Note que
daí a gente tem o número de parâmetros, a dimensionalidade da saída vezes a dimensionalidade da entrada mais 1. O que a gente vai ver é muito. Por isso também que se chama de densa, porque são muitas conexões. No caso da camada convolucional, a gente tem filtros, N filtros no caso, filtros no sentido de processamento de imagens, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso logo. Então, a gente tem N filtros de tamanho K. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito é você pegar pequenas matrizes de tamanho 7x7, de repente você tem, sei lá, 64 matrizes desse tipo. No caso, 64 filtros de tamanho 7x7. O número de parâmetros, em geral, é muito menor, como a gente vai ver. Por exemplo, antes a gente tinha 784 por 1. Então, por exemplo, quando a gente chega na camada densa, eu já teria algo da ordem de 784 multiplicado por N out, que é 10. Então, 7.800 parâmetros. Na camada convolucional é diferente. Supor que eu pego filtros pequenos. Então, o ideal são filtros pequenos, que eu consigo pegar mais localmente a estrutura da imagem. Vamos supor que eu pego os 3x3. Então, 64 filtros, 3x3, dá 9 vezes 64. Que dá na ordem de 560, digamos assim. 580. E por aí vai. A gente também tem um bias para cada filtro. Então, as conexões da camada convolucional, elas são muito mais esparsas. E aí aqui vem um pouco da questão dos fatores de variação. A gente vai falar um pouquinho mais na frente que o ideal é que que a representação que a gente vai ter, que ela seja esparsa. Ou seja, que nem todos os neurônios estejam conectados entre si. Por fim, a gente vai ter também a camada agregativa, que na verdade ela é similar à convolução, mas diferentemente, a camada agregativa ela vai olhar localmente a imagem e vai tirar uma estatística, como uma média, máximo, mínimo, mediana. Então, são vários tipos de camada agregativa diferentes. Então, vamos começar aqui com com a representação das imagens, né? Ao invés de representar como um vetor, como a gente estava fazendo antes, a gente vai representar como uma imagem. Então, na verdade, a gente vai ter um objeto quadridimensional, digamos assim, um tensor de 4 dimensões. A primeira dimensão vai ser o número de amostras, a segunda vai ser a altura da imagem, a terceira, a largura da imagem, e a última, o número de canais. Note que aqui a gente tem tudo em nível de cinza, então a gente só precisa de um canal. Então, no final, a gente vai ter 60.000 por 28 por 28 por 1. Como eu falei, é um tensor, seguindo os conceitos da aula anterior, certo? A gente tem inúmeras vantagens de utilizar isso. Por exemplo, a gente vai estar usando a representação espacial das imagens. Então, que a gente vai ter a noção do que é uma borda, das curvas da imagem, por aí vai. Das arestas e, enfim, vários conceitos espaciais, realmente, que a gente não podia ter no vetor. Por exemplo, aqui, nessa área da imagem, eu sei que eu tenho uma borda horizontal. Quando eu estou empilhando as colunas, eu não tenho esse tipo de noção diretamente. Porque, vamos supor, esse pixel aqui cai numa posição do vetor. O pixel que está do lado dele vai cair lá embaixo, depois, na próxima coluna. Então, já deixa a coisa um pouco mais complicada. Como eu estava falando, a gente aproveita melhor as características da imagem. Note que aqui, não necessariamente eu tenho simetria, mas quando a gente está classificando rostos, por exemplo, reconhecimento facial, o rosto ele é simétrico em geral. A gente tem um olho de cada lado, ao redor de um eixo no rosto. Então, se eu uso essa noção, essa representação espacial, eu consigo mostrar melhor para o meu algoritmo a questão da simetria. A redundância é outra coisa bastante importante, porque note, dessa imagem aqui, a maioria dos pixels é zero, que é o background. Então, eu tenho uma área que ela é muito homogênea, que, portanto, contém pouca informação, que para quem conhece PCA, eu estou falando nesse sentido, contém pouca informação, os fatores de variação aqui atrás são muito pequenos, então eu tenho muita redundância nesses dados. Daí é outra coisa já que o nosso algoritmo pode usar.
E daí a gente tem uma nova operação, que é a convolução 2D. Para chegar até a camada convolucional 2D, eu vou passar pela convolução 1D. Qual o conceito da convolução 1D? A gente define um filtro, aqui como é 1D, ele só tem K elementos, e aí esse filtro ele vai passar pela minha entrada, que eu vou chamar de sinal, e ele vai ser arrastado. Cada vez que ele arrasta, eu multiplico o sinal pelo filtro e somo. Então, por exemplo, aqui nessa imagem à direita, eu tenho um filtro que é 1, 2, e ele está sendo arrastado com um passo de 1 pelo meu input, que é 0, 3, 4, 5. Então, a partir dessa operação, aqui eu vou ter, por exemplo, 6, aqui eu tenho 11, e aqui eu tenho 14. Então, no final eu vou ter um output com 3 números, dado por 6, 11 e 14. No começo é um pouco artificial, digamos assim, mas logo a gente vai ver que tem aplicações muito legais. Então, quando a gente parte para a convolução 2D, eu errei aqui, era para ser um 2 aqui, a gente tem, na verdade, duas matrizes, uma matriz de filtro e uma matriz que é a imagem. Então, novamente, a gente vai ter agora uma matriz que vai ser arrastada por cima de outra. Novamente aqui, K é chamado de kernel ou filtro. Então, vamos lá para o que eu estava falando. Você vai ter uma matriz que ela vai ser arrastada por cima de outra. Que a matriz da entrada, ela é uma matriz 4x4. Então, imagina que você tem uma imagem lá de 16 pixels. Daí o seu filtro ele vai ser algo 3x3. Então, aqui ele começa no canto superior esquerdo e ele vai sendo arrastado pela matriz caminhando de 1 por 1. Note aqui que ele começa aqui nesse canto e ele só é arrastado uma vez, porque senão ele cai para fora da matriz. Note aqui algumas coisas. Primeiro, você está pegando, você tem uma redundância espacial muito grande, porque essa computação aqui pega pixels que também estão nessa computação aqui, que por sua vez também estão em todas as outras. Então você está pegando várias visualizações da matriz de entrada ao mesmo tempo. A saída, usando essa definição de convolução, ela é reduzida. Em muitas aplicações a gente quer conservar o formato de entrada. Por que a gente quer isso? Vamos supor. Outra coisa que é bem utilizada nas redes neurais convolucionais é para restauração de imagens. Então imagina aí, eu tenho minha rede neural, eu coloco uma série de convoluções, lá no final eu vou ter uma imagem de saída também. Porque detalhe, se aqui é uma imagem na entrada, aqui fora também é uma imagem. Eu também tenho uma matriz, uma representação matricial para uma imagem. Então, imagina que, sei lá, eu tenho uma imagem 4K na entrada, lá no final eu vou ter uma imagem bem pequenininha. Então, não é isso que a gente quer, muitas vezes. Para a classificação, nem sempre isso é um problema, mas eu particularmente nessa aula, tendi a usar operações que conservem o formato de entrada. Esse é um outro tipo de convolução, que na verdade o que você faz é adicionar 0 na borda da imagem. Note que isso não altera tanto o valor da convolução, isso altera o número de elementos no final. Na verdade, eu acho que existem alguns artigos tratando das vantagens e desvantagens de usar isso e também do efeito que você tem nas computações, mas eu não... Depois eu coloco para vocês, se vocês quiserem. Uma coisa interessante também aqui é que eu retirei essas imagens desse artigo aqui, que depois vocês podem olhar. Esse artigo é muito bom para entender as várias nuances da aritmética convolucional, certo? Então eu recomendo depois que vocês deem uma olhada, se vocês puderem, porque assim, aqui eu abordo só a superfície porque a gente vai precisar na prática. Mas lá tem tem coisas muito mais interessantes para vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem se aprofundar, eu recomendo enormemente. Bem, vamos continuar aqui. A gente adiciona zeros nas bordas de maneira que a saída tenha o mesmo tamanho da entrada. Então aqui a gente entra na questão da esparsidade, certo? Como eu estava falando antes, numa camada densa, todos os neurônios de entrada estão conectados com todos os neurônios de saída. Então aqui é um exemplo de uma camada, certo? Aqui estão os inputs e aqui estão os outputs.
Cada seta dessa indica uma dependência, certo? Uma dependência funcional. Então, por exemplo, como aqui eu estou numa camada densa, esse vetor de entrada vai ser multiplicado por uma matriz. Significa que, se eu pego uma coluna dessa matriz, que na verdade vai dar um output específico, eu tenho que ele está conectado a todas as entradas. Então, na verdade, quando eu pego cada entrada, ele está conectado a todas as saídas. Vai entrar de novo. Em função da multiplicação matricial, cada entrada da minha camada densa está conectada com todas as minhas saídas. Significa que, se eu fizer uma pequena perturbação aqui em x3, eu mudo cada um desses valores desses S aqui. E, basicamente, a gente não quer isso, porque se eu tenho uma mudança local na imagem, não necessariamente isso vai influenciar em todos na minha classificação, certo? Daí aqui a gente olha a questão da convolução. Aqui, antes de mostrar esse grafo, eu vou voltar lá para a computação da convolução 1D, certo? Aqui eu estou ilustrando para a convolução 1D porque ela é mais fácil de fazer um gráfico desse, certo? Porque se eu estivesse fazendo isso em 2D, eu teria dois planos, uma série de arestas entre a estrutura dos grafos, e aí não ficaria tão visível. Mas vamos voltar lá anteriormente, certo? Aqui. Note que, se eu chamar isso aqui de x1 e isso aqui de x2, ele só está afetando S1 e S2. E por aí vai. Aqui eu tenho, de repente, x3 e x4, que só está afetando S3 e S4. E por aí a gente vai. Então, essa é a ideia que está mostrada aqui, certo? O meu primeiro parâmetro do filtro, ele só está conectado com poucas entradas. Note que ele não tem uma seta que está ligando ele com x3. Então, o que acontece é que, se eu tenho uma pequena perturbação aqui, eu só afeto poucos outputs. E eu deixo os outros constantes, certo? Até aqui está tudo bem? Vocês estão entendendo? Porque é um conceito um pouco abstrato, digamos assim. Mas, enfim, isso é muito importante, porque aí eu digo que eu tenho uma conexão esparsa, onde a minha saída ela é robusta a, digamos assim, ruído, a perturbações de uma maneira geral. Então, vamos continuar aqui. Questão da partilha de parâmetros. Aqui eu tenho a camada densa, por exemplo. Note que entre cada um das entradas eu tenho um parâmetro compartilhado com a saída, certo? Então, x3 ele não compartilha nenhum parâmetro com ninguém aqui. Então, para cada conexão entrada-saída, eu tenho um parâmetro específico. Então, isso significa que eu tenho zero compartilhamento de parâmetros. Se a gente pega agora a camada convolucional, note que esse cara aqui, ele é aplicado a todos eles, porque ele está sendo arrastado pela entrada, ao mesmo tempo, de maneira que todos esses caras aqui, ó, eles compartilham os mesmos parâmetros. E aí é que está digamos assim, o poder da convolução. Porque isso é muito bom na prática, digamos assim, em questão de imagens. Eu ressalto que é na prática, porque, por exemplo, nem todas as aplicações são uma qualidade desejável. Isso, em particular, é muito bom para imagens. Depois vocês podem também dar uma olhada nessa referência aqui, em que existe esse autor, o Goodfellow. Na verdade, ele é um dos maiores nomes hoje em dia em Deep Learning. Então, nesse livro dele, ele aborda de maneira bem mais profunda o que eu estou falando aqui, certo? Então, continuando. Agora a gente vai entrar na parte de filtragem, certo? A gente tem a questão de eficiência de operações com imagens, quando a gente usa filtros. Então, aqui eu estou representando, aqui eu tenho uma imagem de entrada, certo? Ela é uma matriz. Como eu estava falando para vocês, isso daqui é um cubo, na real. É um tensor, com 3 dimensões. Ele tem uma dimensão na altura, uma dimensão na largura, e ele tem 3 canais de saída. Então, continuando aqui a ideia. Eu defino esse filtro aqui, certo? Não se confundam, porque esse filtro
ele, na verdade, só tem 4 parâmetros. Eu é que estou mostrando esses parâmetros de maneira bem grande, certo? Então, o que acontece? Esse filtro, ele é 1 e 1 nessa parte esquerda, e ele é 0 e 0 nessa parte direita. O que esse filtro vai fazer? Quando eu faço a convolução dessa imagem com esse filtro, é extrair as bordas horizontais verticais da imagem. Então, aqui, na verdade, eu não sei se o contraste está muito bom aí para vocês. Vocês podem depois dar uma olhada em casa diretamente no slide, certo? A gente consegue ver exatamente essas bordas horizontais. Daí o que acontece? Eu consegui, a partir disso, fazer essa modelação com 4 parâmetros. Imagina que eu quisesse representar isso com transformação afim, certo? Então, aqui eu tenho uma imagem que vai ser depois transformada num vetor de, digamos assim, essa imagem, se eu não me engano, ela é 1000 por 1000. É algo nessa ordem, certo? E aí ela é 1000 por 1000 por 3, que são 3 dimensões, e a saída, digamos assim, ela é 1000 por 1000 por 3 também. Na verdade, não são bem esses valores, mas quando você faz a conta do número de parâmetros, com os vetores de entrada e saída em row major encoding, você vai ter algo da ordem de 489 bilhões de parâmetros. Então, notem a questão da eficiência. Para representar a operação da convolução, como uma transformação linear, se a imagem for muito grande, vou ter algo da ordem de bilhões de parâmetros. Obviamente que eu vou ter uma matriz enorme, em que a maioria dos elementos vão ser zero. Mas ainda assim eu vou ter coisa na casa de bilhões. Eu não consigo nem... acredito eu que não seria nem possível de guardar isso dentro de um computador. Mas... Então isso aqui deveria deixar vocês convencidos de que a convolução em 2D ela é uma coisa que casa muito bem com imagens, certo? Daí a importância e o fato de que redes neurais convolucionais são o estado da arte hoje em dia para processamento de imagens. Então aqui vamos dar uma olhada também nas camadas de agregação, certo? Aqui a gente explicou que era a camada de convolução. Eu vou só voltar a fazer um comentário. Na verdade, assim, esse filtro aqui, ó, que está sendo passado pela imagem, ele na verdade tem nesse caso específico, tem 9 parâmetros, certo? Então, a ideia seria aprender cada um desses pesos aqui que está sendo arrastado por cima da imagem. Isso, claro, muda os gradientes. Eu não vou fazer a derivação aqui, porque ela é um pouco mais complicada, e eu acho que não seria tão didático, mas existem derivações disso também. Se vocês quiserem, depois podem me mandar e-mail, falar comigo, me contactar pelo Telegram. Que aí eu posso passar para vocês alguns artigos falando sobre a derivação da chamada backpropagation para camadas convolucionais, certo? Então, vamos lá voltar para o que a gente estava falando. Entrando na questão das camadas de agregação, note o seguinte: ela é bem simples, ela não tem nenhum parâmetro, ela é baseada apenas na operação de máximo, mínimo ou média. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem 4x4, e quando eu pego uma camada de agregação com um filtro 2x2, eu vou dividir essa imagem em pedaços 2x2, certo? Então ele vai pegar localmente essa imagem, vai tirar o máximo. Então aqui está a ilustração da computação desse filtro, certo? Aqui com a operação de máximo. Depois eu posso pegar também com a operação de média. E daí, qual é o efeito disso? Na verdade, a ideia é que, por exemplo, você tem uma imagem, você vai distribuir a representação dela, certo? Como eu tenho camadas convolucionais, a saída de cada camada, a ativação de cada camada vai ser também uma imagem. E aí, conforme eu vou descendo em profundidade, eu vou tendo imagens diferentes. E, por exemplo, aqui, de novo, o Woodfellow, ele representa dessa maneira, certo? Com os 5 rotacionados. Isso depende dos filtros que você tem. E aí depois, o que é que o Max Pooling vai fazer, né? A camada de agregação com o Max vai fazer. Ele vai selecionar qual é a que tem a maior resposta, depois dos filtros. E aí isso é interessante porque pode ser que você tenha um negócio rotacionado no começo, mas lá pelo final da sua convolução, você vai ter algo que vai ter maior resposta, e no final não vai importar muito
a questão da rotação, certo? E aí, bem, isso aqui é o que está mostrado aqui nessa imagem, certo? E aí, qual é a vantagem do uso? A gente vai aprender invariâncias nos dados. Podem ser invariâncias à rotação, à translação e por aí vai. Então, aqui eu vou discutir um pouquinho mais sobre as técnicas avançadas. Notem que essa aula vai ser relativamente mais curta, certo? Porque a gente já passou do grosso. O grosso, na verdade, parte mais complicadinha de você entender de redes neurais é a parte do backpropagation, parte da derivação automática. Como eu entendi que, na verdade, essas coisas elas merecem um curso para si mesmas, eu decidi não abordar só daquela maneira mais simples, só pegando uma camada, duas, que torna mais fácil e dá intuição para vocês. Aqui, eu quis dar mais a intuição da parte das camadas convolucionais. Então, vocês vão ver que vai ser uma coisa mais reduzida e depois eu vou abrir para a pergunta de vocês, certo? Então, bora lá. Aqui eu quero discutir com um pouquinho mais de detalhe a função ReLU e a função de ativação softmax, certo? Começando com a ReLU, a gente se pergunta por que a gente usa ela? Na verdade, como eu estava falando antes, esparsidade é uma coisa importante. Porque, na verdade, quando a gente tem uma representação esparsa, no final a gente vai ter uma representação onde a maioria dos parâmetros são nulos, ou não influenciam tanto. Então, daí você tira que, por exemplo, se eu tenho uma variação no dado, como a maior parte não influencia, pode ser que essa variação que eu fiz dentro do dado não vá mudar o meu output. Então, isso é bastante importante. Depois vai ter uma imagem que vai tornar isso ainda mais palpável para vocês. Então, outra coisa importante é que eu tenho uma maior compatibilidade entre a maneira como o neurônio biológico se ativa e essa função de ativação. Na verdade, isso é discutido nesse artigo aqui, brevemente, certo? Que ele dá uma motivação biológica para isso. Depois eu recomendo que vocês deem uma olhada também, se vocês tiverem curiosidade. Outra coisa que, na prática, muitos autores viram que quando você usa ReLU, você tem uma convergência maior. Por que isso? Notem que eu tinha falado sobre a questão do desaparecimento dos gradientes, certo? Então, aqui eu vou me dar a liberdade de voltar bastante na aula anterior, que é para comentar sobre a questão do desaparecimento dos gradientes, certo? Notem aqui essas três funções de ativação, certo? Aqui eu tenho a ReLU, aqui eu tenho a tangente hiperbólica e aqui eu tenho a sigmoide. Para valores muito negativos ou muito positivos, ou seja, com valores muito grandes em norma, eu tenho que o potencial ele cai numa área da função de ativação que tem gradiente quase zero. Ou, se não, zero na prática, certo? Por quê? Se vocês notarem aqui, o gradiente ou a derivada, ela é horizontal, então ela é zero. Aqui é a mesma coisa. Existe uma prova matemática, eu não lembro exatamente em qual artigo eu vi, mas enfim, existe, que se você fizer a modelagem das camadas densas, quando você vai aplicando várias multiplicações matriciais, a chance de você ter um gradiente quase zero no final, ela é muito grande, mesmo que o ponto não seja um ponto de máximo ou de mínimo, certo? Notem que isso não acontece aqui. Isso acontece para valores negativos aqui, mas para cá, o gradiente não tem esse problema. O gradiente está livre lá, é uma função linear. Então, na prática, isso é a motivação pelo qual, na prática, essa função tem melhores propriedades de convergência, certo? Isso permitiu, particularmente, redes neurais muito profundas, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, voltando aqui. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá? Então, voltando aqui, certo? A terceira coisa que eu boto como um bis, que é particularmente importante para a gente, de engenharia de computação, é que a função ReLU ela é muito simples de se implementar em hardware, porque é uma função linear, e porque a única linearidade dela é o clipe que ela faz em zero, certo? Então eu não preciso de nada muito especial
para fazer a implementação em hardware, certo? Ao contrário da sigmoide da tangente hiperbólica, porque aí eu tenho que fazer a aproximação em série de Taylor. E aí a gente vai ter um laço for, por exemplo, onde a gente calcula a cada iteração um termo da série de Taylor. E para eu alcançar uma precisão determinada em hardware, de repente eu vou precisar de várias iterações. Então isso é muito complicado. Aqui eu faço só mais um comentário especial, questão da esparsidade, que é o seguinte. Imagina que eu inicializo os pesos ao redor de zero, que foi o que a gente tinha comentado antes, naquela inicialização de Glorot, certo? Note que 50% das ativações, porque eu tenho 50 positivo e 50 negativo, em média, vão ser zero, porque eu vou ter coisas negativas. Então, na verdade, a minha rede neural já começa sendo esparsa. E aí ela vai tomar um caminho de aprendizagem que também vai reforçar essa espacidade nos parâmetros nas representações. Aí, de novo, a questão, por que se preocupar com a espacidade? Tem a questão da fundamentação biológica, porque existem evidências de que as representações do nosso cérebro são também esparsas, e a economia também de memória, porque a gente precisa de menos parâmetros para representar aquilo que realmente importa. Daí vem uma questão teórica bastante profunda, que é a questão da quebra do emaranhamento de representações, ou dos fatores de variação. Isso é um conceito desenvolvido por esse autor, o Bendio, que é também um dos maiores nomes do Deep Learning atualmente. Então, na verdade, o que é essa questão dos fatores de variação, certo? Imagina aqui que eu tenho a minha rede neural e eu tenho duas imagens, a imagem de dois homens sentados. Aqui eu tenho a representação a nível de imagem. Conforme eu vou passando a nível de camadas convolucionais, eu quero que elas representem o mesmo conceito de alto nível, que é homem sentado, certo? Então, aqui vocês veem que a nível de imagem, essas imagens são muito diferentes, mas conforme eu vou passando, se as camadas convolucionais pegarem só os fatores de variação do conceito homem sentado, essas imagens no final vão ser muito parecidas a nível de características, aqui chamado de feature maps. Feature map, ele é, na verdade, o mapeamento de características depois de cada aplicação de uma camada convolucional, certo? A gente vai abordar um pouco mais disso na prática. Então, notem que aqui a gente passa do nível de representação mais baixo para o nível de representação mais alto. Aqui eu quero fazer ainda um comentário sobre como era feito machine learning há uns anos atrás, e ainda é feito hoje para algumas outras aplicações, mas acredito eu que não mais tanto para a imagem, certo? O que acontecia antigamente? As pessoas, elas chegavam, contratavam um time de engenheiros ou de experts em processamento de imagem, onde essas pessoas, elas já conheciam algumas características que eram boas para aquele tipo de problema. Então, por exemplo, imagens médicas, tinha muita gente que usava transformada de Fourier, tem outra coisa chamada também Local Binary Patterns, que também é muito usado na prática. E aí, essas características, elas eram extraídas por esse time de experts, digamos assim, e aí eram essas características que eram usadas por um classificador. O classificador, seja ele Perceptron, seja ele SVM, seja ele um KNN, por aí vai. Hoje em dia, no entanto, qual é o estado da arte? O estado da arte é você ter dados sem estrutura nenhuma, digamos assim. Esse dado aqui, ele é muito diferente em termos de background, em termos de posição, em termos de até mesmo pessoa e por aí vai, em relação a isso. Eu não faço nenhum processamento, a princípio, a nível de características, certo? Eu uso a imagem, e aí eu tenho uma rede neural potencialmente dezenas de camadas convolucionais. E aí o que essas camadas convolucionais elas vão fazer? Elas vão extrair uma representação útil para que depois eu vou botar só um perceptron lá no final e o perceptron vai fazer a classificação. Então, as camadas convolucionais, elas não apresentam uma coisa nova no sentido do aprendizado. A nível de, por exemplo, qualidades estatísticas e tudo mais. É bem famoso, por exemplo,
os comentários do Vladimir Vapnik, que é o inventor do SVM, Support Vector Machine, sobre a questão da teoria do aprendizado, certo? Que existe uma teoria estatística, uma teoria matemática sobre o aprendizado. E ele fala muitas vezes que, por exemplo, máquinas de kernel, que é o SVM, em geral o SVM, são muito mais eficientes em relação a dados do que redes neurais convolucionais. Porque as redes neurais convolucionais, elas têm que usar potencialmente milhões, milhares de dados para poder aprender uma representação e depois caminhar lá para a classificação. Então a gente tem essa dualidade, certo? Entre, de repente, você tem um time ali de engenheiros, um time de cientistas que consegue, que tem essa expertise nas qualidades que são necessárias para você classificar aqueles dados, ou então você tem simplesmente alguém que pega e coloca 50 camadas convolucional, que vai extrair alguma coisa bem interessante no final, que depois vai ser classificado por um perceptor. Dando continuidade aqui, essa discussão só um pouquinho polêmica, certo? Na área de inteligência artificial. Mas então, seguindo. Agora, por que usar softmax na saída, né? Na verdade, quando a gente usa o softmax, ele está dando uma distribuição de probabilidade. Ontem que eu comentei isso na aula passada, eu fiz uma prova bem por cima, mas ainda assim uma prova matemática, que o softmax é uma distribuição de probabilidade. E aí, a ideia é que, quando a gente usa o softmax para dar a distribuição de probabilidade, ele vai me dar o grau de confiança que eu tenho que a imagem pertence àquela classe. Então, notem aqui que para esse set aqui, na verdade, a imagem aqui está um pouco... Não está mostrando muito bem a legenda, certo? Mas, enfim. Aqui eu tenho quase 100% de certeza que é um set. A rede neural, digamos assim. No entanto, como a gente vai ver, em alguns casos ela pode se confundir, por aí vai. E aí geram os erros. Então aqui, na verdade, acabam os comentários que eu queria fazer a nível de teoria de redes neurais convolucionais, certo? E aí eu vou entrar em uma parte adicional e depois a gente vai para a prática. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Vou esperar um minutinho aqui para ver. Beleza. Na ausência de dúvidas, eu vou continuar, certo? Lembrando que vocês podem me parar a qualquer momento. Bom, leitura adicional, certo? Vamos lá. Primeiro, eu vou comentar aqui um pouco sobre um algoritmo que a gente vai usar para visualizar as ativações das redes neurais, certo? Que é o chamado Stochastic Neighbor Embeddings. É um algoritmo de visualização de dados, na verdade, de redução de dimensionalidade. Aqui eu explico ele bem por cima, tipo, vocês não vão precisar entrar em muitos detalhes para poder usar ele, certo? Mas qual é a ideia? A ideia é que a gente vai construir uma representação em baixa dimensão usando distribuições de probabilidade. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade para os dados em alta dimensão, no caso, as ativações. Depois eu tenho também uma distribuição de probabilidades para dados em baixa dimensão. E aí, para eu achar quais são esses meus vetores em baixa dimensão, aqui os y, eu vou querer que essa minha distribuição de probabilidade seja parecida com essa aqui, a Q com a P. Note que o D ele é definido em relação a distâncias num espaço de muitas dimensões, certo? Então isso é feito através de otimização. A gente vai minimizar a função de custo chamada de Kullback Leibler Divergence, que eu não botei exatamente a menção, mas o nome dessa função de custo é essa, certo? Então, vocês têm que estar convencidos ao seguinte: a partir dos dados eu crio distribuições de probabilidade, e a partir das distribuições eu minimizo isso daqui, que vai mudar os meus y lá, de maneira que eu vou ter uma representação que faça sentido. Depois vocês podem dar uma olhada também nesse artigo, que ele é muito interessante. Uma leitura rápida, basicamente só cálculo vetorial, digamos assim. Além disso, eu queria falar um pouquinho também de aprendizagem por transferência. O que acontece? Hoje em dia você tem redes neurais convolucionais treinadas com milhões de parâmetros, digamos assim.
Essas redes neurais elas foram treinadas, em geral, num dataset chamado de ImageNet. É um dataset com, acredito, na casa de milhares de imagens, e esse dataset ele tem 1000 classes para você classificar. Entre várias coisas, sabe? Tipo, raça de cão, raça de gato, casa, janela, enfim. Toda vida que você chega lá no... Sabe quando você entra no site e tem aquele... Prova que você não é um robô, que você tem que apontar onde é que tem semáforo e tudo mais. Aquilo ali, na verdade, você está classificando para alguém, para uma base de dados, o que é aquele objeto. Na verdade, você está fazendo papel de supervisor, né? Então, dada a relatividade, ou a generalidade dos filtros, a gente levanta a questão, a gente pode reutilizar esses filtros em outros problemas, em outros datasets. Aqui, se vocês perceberem, a gente tem alguns clusters de cores, então esses filtros não são muito úteis para grayscale, mas a gente também tem outros filtros que detectam bordas, certo? Então, em teoria, se a gente precisa detectar bordas ou alguma coisa relacionada, uma rede neural que já foi treinada em outro dataset, que aprendeu esses filtros, pode ser útil para a gente também. Então, aqui qual é a ideia? A resposta, geralmente, ela é sim, certo? Dependendo da similaridade das tarefas que você está usando. Na verdade, o nome disso é aprendizagem por transferência. Esse paper aqui, ele explora essa hipótese, né, de que você pode reutilizar uma rede neural previamente treinada. E, na verdade, qual é a ideia? A gente vai tratar as camadas convolucionais, como eu estava falando, como um extrator de características. A gente vai congelar os parâmetros dessa rede neural. Então, lá no backpropagation, eu calculo todos os gradientes. Quando chega na hora de atualizar os parâmetros dessas camadas, eu falo, opa, não, vamos deixar os parâmetros aí constantes. De maneira que, em geral, a gente só vai mudar esse final aqui, chamado de cabeça da rede neural. A gente não vai, infelizmente, explorar isso na prática, certo? Mas fica aí se vocês tiverem curiosidade. Outra coisa que é interessante também é que as ativações e os filtros da rede neural, elas vão de mais geral, aqui no começo, para mais específico. Ou seja, eu estou crescendo em nível de abstração. Existe até uma outra aplicação disso, em que, por exemplo, alguns autores notaram, isso eu infelizmente não coloquei no slide, que eu consigo fazer uma transferência de textura de imagens utilizando as ativações e os filtros de redes neurais. Então, a ideia é que tem gente hoje em dia usando redes neurais para calcular o custo, digamos assim, para calcular de similaridade entre imagens. É uma coisa até bem interessante, uma aplicação para arte, por exemplo. Se vocês quiserem também, eu depois compartilho com vocês o artigo. Esse artigo eu me lembro o nome. Enfim, então a ideia é que, por exemplo, se algum dia vocês encontrarem esse problema de que, sei lá, vocês têm uma rede neural treinada num dataset enorme, e aí depois vocês querem aplicar isso num problema parecido. Então a ideia é que você congela os parâmetros, depois você só faz o aprendizado num dataset bem menor. Aqui eu queria comentar também uma espécie de nova corrida espacial, certo? Que é para ver quem tem o maior modelo. Aqui eu estou mostrando para vocês a taxa de acerto no dataset MNIST, ou no dataset ImageNet. E aí aqui, cada ponto nesse scatterplot é um modelo proposto entre 2012 e 2019. Então aqui note algumas coisas. Primeiro que, em um determinado período do tempo, acho que foi em 2018, a comunidade científica propôs modelos muito grandes. Esse aqui chega, por exemplo, a 800 milhões de parâmetros. Note que a gente estava trabalhando antes com 160, certo? Aqui tem 800 milhões de parâmetros. A gente teve um ganho em taxa de acerto muito grande em relação ao começo, que a gente começou com cerca de 60 e poucos % de acerto, e agora já está na casa de 80%, certo? Note outra coisa também, que
o número de parâmetros não necessariamente aumenta a taxa de acerto, e por aí vai. Na verdade, a gente consegue, dependendo da arquitetura da rede neural, dependendo da maneira como é treinada, às vezes, a gente consegue ser mais eficiente em termos de parâmetros. Então, aqui a gente tem análise dessa nova, chamei de corrida espacial numa espécie de brincadeira aí, mas enfim. Hoje em dia, a galera está colocando já tem rede com mais de 100 camadas convolucionais, por exemplo. E aí são treinados em clusters de GPU e tudo mais, passando meses para serem treinados, utilizando milhares de exemplos de imagem, por aí vai. Pra vocês terem uma ideia do tamanho da coisa hoje em dia. Outra coisa que eu queria também passar para vocês é a questão da implementação em hardware, porque, assim, imaginem que vocês estão... Aliás, uma aplicação que eu vi ultimamente bem interessante é a seguinte. Quando vocês vão entrar no supermercado, de repente, eu vi isso em alguns supermercados. Ele detecta já se você está de máscara ou não. E aí imagina que de repente eu treino uma rede neural para detectar se os meus usuários estão entrando ali de máscara. O treinamento, ele não vai acontecer naquela máquina que está rodando o algoritmo, certo? Em geral, o algoritmo de treinamento, o backpropagation, ele é a coisa mais complexa que a gente faz, que demanda muito poder computacional, porque, na verdade, a gente está processando milhões de dados, várias vezes em ciclo, certo? Os ciclos são as épocas, e demora bastante. Para predição, no entanto, eu não preciso fazer backpropagation. Então, a nível de predição, eu consigo implementar no FPGA e por aí vai. Existem vários estudos sobre isso. Inclusive, eu acho que tem mestrado no DT sobre isso também. Coisa interessante. Enfim. Então, qual é a ideia? A gente treina a rede neural em Python, usando TensorFlow, PyTorch ou alguma outra coisa. Depois a gente salva o modelo. O que significa salvar o modelo? Salvar o gráfico computacional e salvar os parâmetros da rede neural. Em geral, a gente usa esse tipo de arquivo aqui, H5, que é um tipo de codificação de parâmetros, bem eficiente, diga-se de passagem. Uma vez que os pesos são salvos, a gente consegue fazer a predição, a inferência, de maneira bem eficiente. Note que, assim, particularmente, a gente consegue fazer um pipeline na questão da inferência, porque a gente tem a questão das camadas. Então, eu consigo fazer a mesma estrutura do pipeline de um computador, a gente também consegue fazer e paralelizar num microprocessador, certo? Então, enfim, eu deixo a deixa aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada nisso também. É uma coisa bastante interessante que está crescendo bastante. A questão da aplicação pós-treino das redes neurais. Então, vamos para a prática, certo? Sim, de novo, as referências estão aqui no final, certo? Daí vocês podem dar uma olhada, eu convido vocês a darem uma olhada, que tem muita coisa interessante aqui. Mas vamos para a prática, certo? Até aqui, vocês têm algum comentário? O pessoal da CETIC vai dar o highlight aí no comentário, que eu acho que foi legal, eu vou falar ele também. Hoje em dia estão desenvolvendo placas para fazer o Edge Computing, fazer o processamento de IA e GPU direto na placa mesmo, de maneira mais rápida. Legal, velho. Na verdade, nunca tinha ouvido falar desse termo Edge Computing. O que eu tinha visto mesmo, por exemplo, era a questão do pessoal treinando, depois embarcando o código, sabe? E rodando em FPGA. Uma coisa também que eu já fiz foi fazer o paralelismo da inferência da rede neural de uma rede neural já treinada. A gente só tinha que paralelizar as camadas. E é uma coisa que funciona muito bem prática, depois você não precisa de GPU. GPU é uma coisa muito cara, certo? Basta você ver o preço de um computador com e sem placa de vídeo, e é uma coisa que faz uma diferença enorme a nível de treinamento. Então, muito bom esse comentário. Se alguém tiver algum outro. Enquanto isso, eu vou arrumando a prática, certo? E assim, eu acho que é um tema, continuando aqui um pouco, eu acho que é um tema muito importante para nós, engenheiros de computação. Porque é justamente
a integração do hardware com o software. A integração da ciência, que é a análise, essa análise matemática e estatística rigorosa, com a prática, que é você embarcar, de fato, você fazer o paralelismo das redes neurais. Pois é, o pessoal da própria científica está aí comentando, eu nunca tinha parado para pensar nessa parte do uso do modelo treinado. Na verdade, é uma coisa que eu acho que a comunidade científica mais da análise, digamos assim, dos modelos, não está falando muito. Eu ouvi isso particularmente bastante quando eu estava fazendo o intercâmbio lá. A galera do departamento de engenharia eletrônica estava meio que se reinventando para começar a fazer aplicações nessa área. Na verdade, é uma coisa muito interessante, se você for parar para pensar. Porque exige uma questão de computação paralela, exige uma questão de entendimento do hardware. Tinha até algumas iniciativas a nível de você otimizar a computação da convolução a nível de CPU, certo? Eu acho que até na página do TensorFlow tem alguma coisa falando sobre isso. Mas, enfim, vamos para a prática, certo, galera? Aqui eu já vou mostrar para vocês uma outra coisa, certo? Porque, assim, quando a gente estava lá trabalhando com o Perceptron, a gente não tinha necessidade de uma GPU. Aqui eu vou mostrar para vocês a diferença que uma GPU faz. E aqui eu vou mostrar também para vocês como você rodar no Colab com a GPU. Então vamos começar aqui. Primeiro, notem que na aula passada eu não me conectei a uma sessão remota. Eu vou fazer isso agora, certo? Na verdade, eu vou fazer isso no final e no começo eu vou passar aqui pelos meus resultados, porque na verdade eu tenho um pouco de medo de depois não ter tempo de reproduzir tudo. Então vou comentar aqui no começo, depois eu explico para vocês essa parte prática, certo? Primeiro, de novo, a gente começa carregando os dados, certo? Eu vou passar mais rápido por isso, porque a gente já comentou ontem. A gente usa o load data, depois passa para a representação, que eu tenho a representação matricial. Notem que aqui eu não vou mais transformar em vetor, eu vou só adicionar um novo axis. O que é o axis? É uma nova dimensão no meu array, certo? Então, no final, eu vou ter um tensor de 4 dimensões, que é 60.000 por 28 por 28 por 1. Outra coisa que eu faço também é colocar tudo em 0, 1, ou seja, converter para float, e aí eu vou seguindo, certo? Faço aquele mesmo negócio lá do one hot encoding, para ter depois uma matriz 60.000 por 10, e aí eu defino meu modelo aqui. Aqui eu uso só uma camada convolucional, certo? Com depois 2 camadas densas. Note aqui o que eu estava falando antes. Eu tenho a minha camada de input, depois eu passo para a camada convolucional, e aí eu tenho um perceptron acoplado à minha camada convolucional. Então, aqui eu reitero, porque isso é, na verdade, uma das coisas mais importantes que eu acho que vocês deviam tirar daqui. As redes neurais convolucionais, por que elas são importantes? Porque elas conseguem aprender uma representação útil a nível de classificação, certo? Então aqui eu tenho 2 redes, a diferença da 1 para 2. Só que a 2 eu uso regularização, certo? Aí tem também o tamanho do kernel. Aqui eu estou usando 36 filtros, 3x3, e aqui eu estou usando 36 filtros, 7x7. Depois a gente vai ver o impacto disso na qualidade das coisas e tudo mais. Então vamos lá. Aqui eu defino o modelo 1, e aí eu faço aquela mesma coisa. Defino os objetos de custo, objeto de otimizador, e faço a compilação. Daí eu posso fazer o treinamento. E aí aqui já vejo uma coisa muito interessante. Eu consigo chegar a nível de treino em 100% de acerto. Mais para baixo. Só que na questão da validação eu continuo em 98%. Então eu tenho chamado overfitting, certo? Acontecendo. Aqui notem que eu estou aumentando o custo conforme eu vou passando nas épocas. Por que eu estou tendo overfitting? Porque, na verdade, eu estou tendo um modelo muito complexo para o tanto de dados que eu tenho. Note que aqui eu tenho 700 mil parâmetros.
que é cerca de aproximadamente 7 vezes mais do que a gente tinha lá com o Multilayer Perception. Então, note que a capacidade computacional desse cara aqui é muito maior. Então, aqui está tendo o e-fitting. Se a gente olhar para as features, algumas coisas interessantes aparecem aqui. Notem que isso daqui, ó, ele detecta bordas horizontais, porque esse cara aqui é tudo 1 aqui, e ele altera entre valores negativos aqui embaixo. Então, basicamente, quando eu passo isso por uma borda, ele vai ter uma ativação muito grande. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma borda horizontal. Aí aqui eu tenho alguns formatos curvados, certo? Aqui também, bordas um pouco mais grossas horizontalmente. Então, notem que alguns dos filtros eles têm um significado muito, muito legal, enquanto alguns outros são apenas ruído. Continuando aqui. Daí o que eu vou fazer agora, certo? Eu já visualizei os meus filtros. Agora o que eu quero ver? Eu quero ver as minhas ativações. Basicamente eu quero ver as ativações, a saída da minha camada convolucional. Para fazer isso, eu estou fazendo meio que uma gambiarra no Keras, certo? Porque, na verdade, eu acho que esse é o único jeito que tem para fazer isso. De você pegar as saídas intermediárias. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é criando... eu pego o output aqui, certo? Que ele é o input da camada 0. O input, eu acho que eu falei output, mas é o input. Eu estou pegando o input da rede, ou seja, que é o input da camada 0. E para cada camada na rede neural, eu estou pegando o output, certo? Daí, o que eu faço? Eu crio um segundo modelo em que a entrada é o input e a saída são todas as saídas da minha rede neural. Eu não vou treinar esse modelo, eu não vou fazer nada com ele. Ele já aprendeu, ou seja, ele simplesmente copia os pesos. E ele vai me permitir, depois, ver as ativações. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho primeiro um set, certo? E aí, aqui estão as ativações da minha rede neural. Note que as ativações, elas estão pegando as bordas, certo? Aqui, como eu estava falando, bordas horizontais, bordas meio que verticais, né? Porque, na verdade, ela está inclinada, mas está pegando verticalmente. Outras bordas mais grossas e por aí vai. Então, note que aqui eu estou distribuindo a minha representação. Como? Pegando as bordas do set. Note que isso é um pouco mais intuitivo do que você criar um protótipo. Porque, na verdade, como é que eu reconheço um set? Eu olho que ele tem uma borda horizontal, uma borda vertical. De repente eu olho até a angulação, mas a angulação não importa tanto. Dependendo da anotação, eu vejo se ele tem um tracinho no meio também, mas também não importa tanto. E por aí vai. E aí, no final, a gente consegue ver que eu estou predizendo esse set com quase 100% de certeza. Eu acho que não chega a 100% não. É 9.99, 0.999. Então, seguindo aqui um pouco, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar esse set. E aí eu vou ver se a minha rede neural vai conseguir dizer esse set corretamente. Note que eu rotacionei bem pouco esse set. Daí o que eu vou ter? Eu vou ter também as mesmas bordas vistas, mas as bordas são rotacionadas. E note que, como eu estou extraindo as bordas, depois eu também tenho uma camada de agregação, eu vou ter uma coisa, eu vou ter uma representação que ela é robusta. Na verdade, aqui ele está predizendo um 4, né? Deixa eu ver o que foi que eu errei aqui. É porque eu acho que quando eu rodei, eu voltei aqui nessa célula e usei o próximo exemplo. Então, me desculpem que está um pouco desorganizado. Na verdade, para essa pequena rotação aqui de 15 graus, como a gente vai ver já já, ele consegue acertar ainda, certo? Mas, enfim, vamos dar uma pulada aqui. Agora eu rotacionei bem mais. Eu rotacionei 45 graus. E aí aqui, notem que a nível de bordas, eu já meio que descaracterizei o meu set. Para nós humanos, ainda é um set. A gente não consegue ver que é um set. Mas para ele, até pela característica dos dados, ele já vai dizer que é um 4. Aqui ele pega também as bordas. Ele consegue pegar as bordas, mas depois, como as bordas estão rotacionadas, ele vai me dizer com muita certeza que ele é um
que ele é um 4. Ou é um 4, aqui com baixa probabilidade, um 7 ou um 9. Isso vem da característica dos dados, certo? Nota que ele é robusto, mas também se eu forçar demais, a robustez dele vai por água abaixo. Agora o que eu vou tentar fazer é ver a robustez dele a ruído. Aqui eu adicionei ruído gaussiano, certo? Aqui está a imagem limpa, a imagem ruidosa, e aqui está o ruído que eu adicionei. Notem que ele é um ruído aleatório. Então vocês não conseguem ver nem número, nem cor, nem nada. Basicamente, o efeito disso é ruído também nas representações intermediárias. Depois eu quero que vocês comparem isso daqui com a representação regularizada, certo? E daí o que vai acontecer é que ele vai errar também na predição. Ele vai predizer uma coisa aleatória, um 3, por exemplo. Apesar de que para nós a gente ainda consegue ver que é um 7, claramente, certo? Isso daqui também é uma coisa que eles chamam de adversarial examples, que nesse caso não é tão visível, mas para redes neurais muito grandes, se você adiciona um ruído imperceptível ao olho humano, a rede neural vai predizer uma coisa nada a ver. Por exemplo, tem um exemplo muito característico, é um panda, que eles adicionam um ruído gaussiano também, mas imperceptível ao olho humano, tipo, ele é tão baixo, mas tão baixo, que a gente não consegue perceber que tem ruído ali. E a rede neural, no final, vai dizer que aquilo é um avião, alguma coisa assim. Isso é uma evidência, na verdade, é uma coisa que faz com que as pessoas perguntem se o que o Deep Learning não está fazendo não é overfitting. Então é muito importante, isso eu até ressalto para vocês, que para vocês usarem um modelo desse, é muito fácil vocês conseguirem uma acurácia muito grande, mas vocês precisam também explicar porque que o modelo de vocês está certo. Aqui, o que é que eu utilizei para mostrar que o meu modelo faz sentido? As bordas, os filtros. Aqui em cima. Certo? Bem lá em cima. Aqui, certo? E aí, quando você pega as ativações, faz sentido os erros que ele está cometendo, porque eu estou vendo aqui que, por exemplo, quando eu rotaciono muito, ele já fica mais parecido com 4 a nível de representação, entendeu? Então vamos descendo aqui. O que a gente faz? Aqui eu fiz um outro exemplo com um 7 misturado com 2 no fundo, sabe? Certo? E aqui a gente consegue ver que as representações são majoritariamente parecidas com 7. Sobretudo essa representação aqui, ó. Ele consegue remover completamente esses dois aqui de fora. E aí, o resultado é que eu consigo predizer com bastante confiança ainda que é um 7. Aqui, nesse notebook em específico, eu estou fazendo uma interpolação entre um número e outro, certo? Se vocês, eu convido vocês depois a trocarem esse parâmetro aqui, para vocês verem na prática o que acontece. Um plot interessante também seria vocês plotarem em um eixo o alfa, que é o coeficiente de interpolação, e no outro eixo a probabilidade de ser um 7 e a probabilidade de ser um 2. E aí vocês vão ver que, conforme eu vou aumentando esse alfa, esse parâmetro de interpolação, esse 2 vai ficar mais visível. E aí a minha certeza de que é um 7 vai virar a certeza de que é um 2. Então vamos continuar aqui na prática, certo? Aqui a única coisa que eu fiz foi mudar o número de filtros. Note que eu mudei os meus filtros de 3x3 para 7x7 e eu só aumentei 1000 parâmetros. Outra coisa também muito interessante é que a maioria dos parâmetros está aqui nessa camada densa. Isso é uma coisa que vocês vão ver frequentemente. Que você tem cerca de 700.000 parâmetros. Enquanto na camada convolucional você só tem 1800. Isso é uma coisa bem interessante também. Aqui eu faço o treinamento. Note que aqui eu não tenho mais overfitting, que daí a importância de você usar regularização, por exemplo. Até você também aumentar o tamanho do filtro. E aí observem aqui o que a gente tem na 7x7. Aqui fica um pouco mais evidente que a gente está pegando bordas, a gente está pegando algumas bordas diagonais, algumas bordas horizontais. A gente está vendo áreas homogêneas da imagem. Por aí vai. Aqui também mais bordas, enfim. Daí, agora eu vou comparar, eu quero que vocês prestem atenção e façam um comparativo também
com as ativações anteriores. Notem que aqui eu tenho uma ativação muito mais esparsa. Por que isso? Porque agora eu tenho a regularização. Para eu colocar um valor diferente de 0 aqui, eu pago um preço que é a penalização, certo? E aí, no final, muitas das ativações vão ser 0. Resultado disso. Estranho. Certo. Eu retirei, estranhamente, essa análise que eu tinha feito previamente aqui. Eu tinha me lembrado de fazer para os dois, mas por algum motivo que me escapa, ele não está aqui. Então, no caso, vai ficar como um exercício para vocês refazer essa análise, certo? Para o caso regularizado. O que vocês vão ver, normalmente, é que vocês vão ter uma maior robustez no modelo. Não necessariamente uma robustez muito grande, mas vocês vão ter uma robustez maior, certo? Até pelo número de filtros que aumentou. Por exemplo, quando você coloca ruído aqui, como a maior parte disso aqui é 0, você não vai ver mais as ativações ruidosas que você tinha antes, certo? Agora, o que eu quero fazer aqui com vocês é comparar os dois modelos, certo? Aqui eu tenho a taxa de acerto no treino, que eu chego aqui a 100%, e aqui eu fico na casa dos 98%. E aqui embaixo também. Note que o modelo regularizado, como antes, ele tem menor performance. Mas, na verdade, ele tem um modelo melhor, digamos assim. Quando a gente olha o custo, a gente tem overfitting no modelo 1, que a gente não usa regularização. E quando a gente olha a taxa de acerto do regularizado ela é bem próxima da taxa de acerto do outro. A diferença é que ela é um pouco menor. Notem que a gente ganhou 10% de performance. Aqui eu convido vocês de novo a experimentarem com outras arquiteturas, com mais convoluções, mais camadas densas e por aí vai. E depois vocês me falarem também qual foi a maior taxa de precisão que vocês conseguiram. Por sinal, vocês tiveram tempo de fazer isso ontem? Porque se vocês tiveram, eu estou curioso também para saber se alguém aí tentou fazer o leaderboard concorrer no leaderboard da classificação do MNIST aqui com o Perceptron. Se vocês tiverem tentado aí, coloquem no chat, que eu estou curioso para ver quantos vocês conseguiram. Mas se não tiver tido tempo, também não tem problema não. Beleza. Aí agora entra naquela coisa que eu falei do Stochastic Neighbor Emily, certo? Aqui o que eu quero ver é a saída da camada convolucional, sendo que ela vista em 2D, certo? Daí, basicamente, aquela coisa. A gente tem uma saída que ela é 784, um vetor coluna de 784 dimensões. A gente vai criar uma representação de 2 dimensões, certo? E a gente acha essa representação em baixa dimensão através da minimização do Kubeck Library Divergence. Bem, aqui eu só faço a chamada do sklearn, certo? Para a função do Stochastic Neighbor Eminence. Como eu falei, vocês não precisam de muitos detalhes para poder aplicar, vocês precisam dos detalhes para poder analisar, certo? Aqui estão os dados brutos. Então vocês conseguem ver que a gente tem dígito 0 aqui, dígito 1, vocês têm clusters característicos a cada classe, certo? E aí, conforme a gente vai subindo em grau de abstração, esses clusters vão ficando cada vez mais concentrados, indicando que a gente consegue separar melhor. Notem que a distância entre um cluster e outro ela não quer dizer nada. Isso vem de uma questão teórica própria do Stochastic Neighbor Eminence, que, na verdade, como a gente só está fazendo um match entre as distribuições de probabilidade, a noção de distância nesse espaço chamado de embedding, ela não vale nada. Ela não tem significado real. Então, assim, a gente consegue ver que, por exemplo, o dígito 0, ele está todo concentrado ali no mesmo canto.
Mas o fato de o dígito 0 estar longe do dígito 1 e perto do dígito 6 não quer dizer nada. Continuando. Aqui a gente vê a própria saída da camada convolucional. A gente pode ver que ela já concentra um pouco mais os dados. E aí, por fim, quando a gente olha a saída da camada densa, que na verdade ela está antes do softmax, a gente já tem uma coisa bem separada. Ou seja, como eu estou agrupando os clusters, e os clusters eles não têm overlap, a gente está dizendo que está mais fácil de distinguir entre as classes. Mas, de novo, reitero, por exemplo, o fato do 0 estar mais perto do 6 e mais longe, de repente, do 7, não tem significado real. Aqui acaba, na verdade, de fato, o nosso curso, a nível teórico, e aqui eu queria só mostrar para vocês a execução do Google Colab, certo? Agora eu vou voltar aqui para frente. Eu vou só perguntar mais uma vez se vocês têm algum comentário a fazer, alguma dúvida, ou alguma coisa do tipo. Enquanto isso, eu vou subindo aqui. Beleza, como está todo mundo de boa, vamos começar aqui com a questão prática, de fato, do Google Colab, certo? Primeiro, eu não estou conectado ainda a uma sessão remota, mas eu vou fazer isso agora. Um detalhe aqui, vocês podem tanto se conectar a uma runtime local, como uma runtime no cloud do Google. Como eu não quero rodar na minha máquina, eu poderia, mas como eu não quero, eu vou rodar uma sessão hosteada pelo Google. Aqui eu vou só checar se ele está usando GPU. NVIDIA SMI, na verdade, é um comando das placas de vídeo NVIDIA, que ela mostra os detalhes da GPU. Eu vou mostrar aqui no meu computador para vocês darem uma olhada, certo? Deixa eu só ajeitar aqui o share screen de novo. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o terminal que eu abri, certo? Estou esperando ele voltar aqui a compartilhamento de tela. Que estranho, tá demorando. É o pessoal da CETIC que tem que pôr o compartilhamento de tela? Assim, eu botei o compartilhamento de tela, agora foi. Então, aqui está o meu terminal, certo? Se eu faço NVIDIA SMI, ele coloca todos os detalhes da minha GPU. Ah, tá. Não, mas tudo bem. Então, deu certo. Aqui dá para ver que, bem, eu estou rodando Ubuntu, certo? Acho que a máquina lá do remota também está usando Ubuntu. Como vocês podem ver, a partir do NVIDIA SMI a gente consegue ver se tem GPU na sessão ou não. Agora eu vou voltar lá para o Colab, certo? Se o pessoal da CETIC puder me pôr de novo. Boa, garoto. Certo. Como a gente pôde ver aqui, ó, ele não está rodando GPU. Então é ótimo, porque na verdade agora eu quero mostrar para vocês a diferença entre usar uma CPU e uma GPU para treinar uma rede neural. Então aqui eu vou começar executando as minhas células, certo? Agora eu já estava para ter feito isso diretamente no TensorFlow, mas eu quis me mostrar com o NVIDIA SMI. Então vamos lá. Ele vai baixar os dados, eu já estava em caixa, eu acho. Aqui mostrando o dígito 5. A gente segue com a reformatação dos dados, definição dos modelos, e aí a gente vai criar o modelo computacional. Tudo rodando limpo, tudo rodando ok. Aqui, como a gente estava falando, 700 mil parâmetros. A gente compila o modelo, e aí aqui a gente vai fazer o treinamento, certo?
Observe o tempo que demora para cada época. Que ele está inicializando ainda o treinamento. Certo, ele está levando 1 segundo. Será que ele não está usando GPU? Ah, ele está usando GPU, eu acho. Tá. Então, na verdade, a gente fez aqui uma questão, um negócio invertido. Ele está levando 1 segundo por época, certo? Na verdade, a gente pode olhar depois, porque essa primeira época ela é geralmente mais demorada. Porque ele ainda tem que inicializar a GPU e por aí vai. Mas, enfim, vocês conseguem ver aqui que ele está demorando 1 segundo por época. Cerca de 18 milissegundos por passo de otimização. Então, eu vou mudar aqui para não usar GPU. Depois eu vou comentar de novo nessa configuração para vocês entenderem tranquilo, certo? Então, voltando aqui. Engraçado ele não ter funcionado o NVIDIA SMI. Enfim. Que eu redefini, né? Minhas coisas, tenho que executar tudo de novo. Porque, na verdade, ele vai... Quando eu coloquei para não usar GPU, ele teve que me realocar em outro computador. Então, eu tive que reiniciar a minha sessão, certo? E aí eu volto até aqui, onde eu vou fazer a execução. Notem como está demorando. Era para demorar 1 segundo, né? Então, vou esperar e terminar para a gente ver a questão do aumento no número de segundos que leva para fazer a computação, certo? Demora uns 26 segundos, ou seja, a gente teve um aumento de 26 vezes na velocidade da computação. Para redes neurais mais profundas, isso é ainda mais dramático. Então, eu me lembro que num dos estágios que eu fiz, eu estava trabalhando com a rede neural de 30 camadas. E daí, o que acontece? Cada época, em GPU, demorava cerca de 15 minutos. Daí vocês imaginam o tanto de épocas, ou o tanto de tempo que isso demorar em CPU, certo? O negócio é tão dramático que hoje em dia o fato de você não ter uma GPU te impede de fazer a pesquisa no estado da arte de redes neurais convolucionais. Então, aqui eu queria só ressaltar para vocês a utilidade do Google Colab, certo? Se você quer fazer um treinamento rápido de 1, 2, 3 horas, até 5, você consegue tranquilamente fazer aqui. O problema começa quando, sei lá, você tem um modelo muito pesado, que vai ter que treinar durante 1 mês, 2 meses, semanas. Aí realmente é bem mais complicado você fazer esse tipo de coisa no Google Colab. Mas para a maior parte das aplicações, acredito eu que até científicas, a não ser que você seja o Google Colab é mais que suficiente. Existe também uma opção paga, sendo que essa opção paga não está disponível para a gente no Brasil, eu acho. A última vez que eu olhei, só estava disponível para os Estados Unidos. Que aí, no caso, você tem mais tempo, você tem mais espaço, porque aqui, na verdade, a gente tem uma máquina, certo? É uma máquina virtual. E aqui tem um espaço limitado de 75 GB de espaço. Muitos datasets, eles extrapolam esse limite. Então, às vezes você precisa de mais espaço. Outra coisa que eu não abordei aqui, algumas coisas que eu não abordei aqui, que na verdade eu vou comentar. Antes, deixa eu só explicar aqui para vocês. Vocês notaram o quê? Comentário do pessoal da CETIC. Tem a AWS, mas eles mandam a continha sem aviso, você chega ao limite. Inclusive, eu tenho um amigo que esqueceu que estava rodando uma máquina AWS. E chegou só a conta no final do mês. Não foi uma conta muito legal. Aqui vocês conseguem ver, ó, todas as sessões, certo? E aí eu ressalto para vocês que vocês podem ou se conectar a uma sessão
hosteada pelo Google ou uma sessão local. Daí, uma vez que vocês se conectam a uma sessão hosteada, vocês podem vir aqui em Runtime, Change Runtime Type, e selecionar GPU. Ah, não aparece aqui. Que legal. Enfim, quando vocês apertam aqui, ó, vocês podem selecionar GPU ou TPU. TPU é uma coisa ainda mais complexa e mais rápida. Eu nunca testei TPU. Vamos testar aqui junto. Não é para a gente ver tanta diferença, porque a rede neural é bem pequena. Mas vamos ver aqui o nível de rapidez, né? Eu não sei a que ponto, para que tipo de aplicação a TPU é mais indicada. Porque, na verdade, você tem esse tipo de especialização, sabe? No hardware. Uma coisa super interessante, essas diferenças. Voltando aqui, vamos ver aqui. Tempo de treinamento. Ele estava levando... Eita! Oxi, por que está levando tanto tempo? Enfim, vocês lembram lá que com a GPU estava demorando, acho que 18 milissegundos por passo de otimização. Eu recomendo, em geral, vocês usarem GPU mesmo, porque é o mais tranquilo, sabe? Eu acho que é o tipo de recurso que tá mais abundante no Google. Então, de maneira geral, quando vocês vão para uma TPU, como o recurso é mais escasso, você vai ter mais competição pela alocação da GPU. Deixa eu mudar aqui de volta para a GPU e rodar de novo. Uma coisa que está me incomodando é que o NVIDIA SMI não estava funcionando. Enfim, estou voltando aqui para a GPU, depois a gente vai fazer os comentários finais e a gente acaba o nosso curso aí, que eu espero que vocês tenham gostado. Mas vamos chegar nisso aí já. Notem aqui que, como eu estou usando o GPU, o espaço disponível diminuiu, viu? Ah, tá aqui. Pronto, agora tá funcionando o NVIDIA SMI. Lembrem, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas no meu computador só tinha 2 GB de memória de vídeo, enquanto que aqui no Google Colab eu tenho cerca de 16 GB de memória de vídeo disponível. Isso é, em geral, bastante condizente com o que você vai precisar no estado da arte para reproduzir papers. Então, eu realmente recomendo que, se vocês quiserem se enveredar por essa área, de repente vocês pegam um paper legal, numa aplicação que vocês queiram, vocês reproduzem a arquitetura deles, e aí vocês treinam no Google Colab. Enfim, é uma coisa legal. E aí, voltando aqui, eu acho que vocês vão... A gente vai chegar no resultado anterior de 18 milissegundos por... Exatamente. A rapidez do cálculo, né? Bem, como considerações finais, tem algumas coisas aqui que eu queria ter abordado, mas que eu não abordei por tempo, basicamente, tempo meu de desenvolvimento do conteúdo e também tempo de exposição, que são alguns aspectos mais complexos. Por exemplo, eu consigo ter todos esses gráficos aqui que eu postei e essas visualizações num ambiente integrado chamado de TensorBoard. Vou mostrar aqui para vocês. TensorBoard, que ele é muito interessante para vocês compararem modelos. Olha aqui. Isso daqui é uma coisa do TensorFlow mesmo. E, bem, eu acho que é um aspecto prático que basicamente não dá para você fugir disso quando você está desenvolvendo código a nível acadêmico, a nível profissional, certo? Talvez em uma próxima iteração desse curso eu possa apresentar isso. Mas, enfim, eu deixo na mão de vocês darem uma olhada. Pois é, os tutoriais do TensorFlow, eles mostram o TensorBoard. Não é uma coisa muito difícil de você utilizar. Mas, enfim, é uma coisa bem legal. Outra coisa que eu também não mostrei foi a questão de salvamento de modelo. Outras coisas práticas do TensorFlow mesmo, sabe? Aqui eu fiquei bem focado na teoria e na aplicação prática da teoria. Então, na verdade, eu não abordei alguns outros aspectos, digamos assim, profissionais do TensorFlow. Enfim, deixo para vocês para seguirem a curiosidade de vocês. Ressalto também, coisa que eu já falei algumas vezes, que tem todas as referências que eu usei aqui no final, certo? Essas referências, elas são
artigos que estão publicamente disponíveis, ou livros que nem sempre estão na biblioteca, mas que vocês podem dar uma lida e, de fato, começarem a aprender por vocês mesmos. Agradeço a procura pelo curso. Em geral, esse curso é um curso que tem muita procura em todos os anos. Eu já dei em outras CETICs esse curso, não com TensorFlow, mas de Machine Learning. E a área de pesquisa hoje em dia é uma área muito ativa e muito interessante de se participar. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem alguma consideração que queiram, alguma pergunta também, para eu voltar em algum ponto que eu falei. Se não, a gente terminou aí com 30 minutos de bônus. Vocês tomarem um café. Deixar aberto para vocês aí, ou então para o Eduardo, se ele quiser falar alguma coisa também. Enquanto a gente espera uma resposta do pessoal. Enfim, enquanto a gente espera a resposta do chat, eu queria agradecer novamente pela presença do Montezuma, por dar duas palestras excelentes, e deixando as fontes e tudo, e assim, facilitando bastante a questão de incentivar o estudo dessa área, porque não que falte incentivo, mas tem muito recurso disponível, e às vezes é difícil saber por onde começar a estudar e tal, mas tem muita coisa legal que dá para fazer e, enfim. Só isso mesmo, agradeço bastante pela participação dele e de todo mundo no chat que compareceu com a aula de hoje e na aula de ontem. Então, isso aí, galera. Valeu e boa tarde. Eu só tenho a agradecer também. Obrigado, galera.